falando com a Chiara. Chiara, só para recapitular um breve histórico, a Chiara é membro da SEI Palavra Cantada, que apura irregularidade na compra de material pedagógico pela Secretaria da Educação, no valor de mais de 5 milhões de reais. Vereadora, a SEI foi instalada no dia 10 de julho, portanto, já se passaram mais de 3 meses de apuração e o relatório final deve ser apresentado no início de novembro. Pergunto, durante todo esse período de trabalho, algum indício concreto que possa apontar alguma irregularidade praticada pelo governo municipal? Bom dia, Nivaldo. Bom dia, Top. Prazer estar aqui com vocês. Nivaldo sempre bem direto, né? O Nivaldo, sabe aquele boxeador que começa a luta, ele já vai pra cima? Ele já vai pro primeiro direto já. Tipo isso. Nivaldo, você foi, assim, preciso com relação aos prazos, às datas, né? Então, assim, foi uma SEI que foi realmente instaurada prevendo aí a sua conclusão em 90 dias, prorrogáveis por mais 30, e a gente está agora já no finalzinho. Nós teríamos até agora o dia 10 de novembro para estarmos concluindo, né? E esse concluindo é concluindo em plenário já. Então, os trabalhos da SEI estão realmente para finalizar. Nós temos agora uma previsão de uma reunião para leitura de um relatório preliminar ainda nessa sexta-feira, e já na semana que vem a leitura do relatório final na SEI, para depois ser encaminhado a plenário. Mas o que é importante a gente destacar é que essa SEI ela não trabalhou sozinha, né? Então, na verdade, nós tivemos uma primeira reunião sobre este material, né, que foi adquirido pela Secretaria Municipal de Educação, né, um valor de quase 5 milhões e 300 mil reais, em agosto do ano passado. A primeira reunião ela aconteceu no dia 11 de novembro do ano passado, ainda pela Comissão de Fiscalização e Controle. Então, nós estamos falando de 1 ano de trabalho, né, mais ou menos parecido com o que aconteceu com a desapropriação dos imóveis. Então, assim, muito tempo de trabalho e muitas situações foram se apresentando ao longo desse tempo. Eu fiz até uma retrospectiva semana passada para poder falar da SEI, porque é muita informação e às vezes a gente acaba se esquecendo, né? Muita informação foi colocada na Comissão de Fiscalização e Controle, né? E foi absorvida pela SEI antes mesmo dos trabalhos se iniciarem em termos de leitura de materiais, oitivas. Então, tudo aquilo que foi produzido em termos de reuniões públicas, em reportagens, né, o jornalismo contribuiu muito. Aquilo que nós já tínhamos de investigação do Ministério Público, de outros municípios, de outros estados, tudo isso nós encaminhamos já na primeira reunião de trabalho da SEI, né? Então, a SEI começa com muita informação. E aqui, especificamente na SEI, o que nós percebemos que algumas situações se apresentaram bastante inusitadas. Então, vou citar algumas delas que não sei se farão parte do relatório, tá? O relator da SEI é o vereador Serginho Brum, né? Então, não conheço o relatório, nem parte dele, mas são elementos que me chamaram a atenção ao longo dos trabalhos. Primeira situação que foi bastante, assim, alarmante. A situação de que a professora Maria do Carmo Kobayashi entregou um documento por escrito à Câmara Municipal de Bauru e que faz parte dos autos da SEI, onde ela diz que ela não indicou o material, onde ela diz que houve ingerência do gabinete da prefeita. Eu me lembro bem que a frase citada foi uma decisão de cima para baixo. Exatamente. É o que ela citou na época. Inclusive, ela cita o assessor de gabinete da prefeita, o Daniel, que foi até intitulado como primeiro-ministro, né?
como sendo a pessoa que estivesse tomando decisões. E não só, né, encaminhou esse documento, como também depois encaminhou conversas de WhatsApp de um grupo criado, grupo esse, inclusive, que foi negado a existência dele, né, não só pelo próprio assessor de gabinete da prefeita, seu braço direito, Daniel, mas também pelo diretor de divisão de compras e licitação da prefeitura, o Davidson Jimenez, que também disse que não participava de grupos de WhatsApp. E essas mensagens de WhatsApp estão em ata notarial, porque fiz questão de solicitar que essa mensagem fosse feita, a inclusão dela na SEI, mas também que fosse feita com registro em cartório. A professora Maria do Carmo levou o celular dela no cartório, foi feita a ata notarial e está na SEI. As mensagens trocadas nesse grupo. Claramente se percebe a ingerência deste assessor da prefeita, né, a participação do diretor Davidson Jimenez, que disse que não participava de grupos, e quase que inexistência de participação no grupo da própria secretária municipal de educação. Né? Então, era como se ela estivesse figurando nesse grupo de servidores da secretaria, né? Mas que não tivesse nenhuma participação. Então, assim, participou da compra, participou da forma que nós vimos no processo. Inclusive, quando se pede a compra, quem assina tem um PP e uma assinatura, que não é da professora Maria do Carmo, né? Que é um despacho, inclusive, para o diretor de compras e licitação. Então, é uma situação que ficou muito mal esclarecida, mas que é possível se concluir de que realmente houve ingerência, de que realmente mentiram nas oitivas de SEI, né? E que é importante considerar tudo aquilo que foi dito pela secretária da Educação à época. Né? Uma outra situação que é importante a gente destacar, que eu acho assim, que é bastante relevante, é a questão de que durante as oitivas foi colocado que o material ele poderia ser adquirido com a inexigibilidade de licitação. Então, foi um material que foi adquirido rapidamente, né, sem necessidade, porque foi um material adquirido em agosto para o ano letivo seguinte, tá certo? Sem reuniões significativas com professores, com coordenadores, né? Algumas situações que se apresentaram de forma urgente, sem a necessidade de ser urgente, inclusive com carimbo de urgente, que nada se justifica, né? E depois, em contrato, além da entrega do material, previa-se um treinamento, e para esse treinamento não houve pressa nenhuma, né? Então, essa falta de justificativa, né, para a urgência também chama a atenção. Uma situação que chama muito a atenção foi o depoimento do Fábio, que também é diretor na Secretaria da Educação, que é da parte pedagógica, que é quem manteve contatos com a empresa que vendeu este material, né? E que nós pedimos, inclusive, a quebra de sigilo telemático do Fábio, porque ele disse que apagou as mensagens com a empresa, né? E essas mensagens, nós não sabemos o teor dela e, infelizmente, não nos foi autorizado, né? Então, nós pedimos aí 1 ano de conversas entre o Fábio e a empresa. Não houve autorização judicial para se ter esse conteúdo? Não houve, Rafael, não houve. Então, infelizmente, nós não conseguimos, né? Como também não conseguimos a acariação. Nós pedimos uma acariação também da professora Maria do Carmo, com o Daniel, que é o assessor de gabinete, com o Davidson. Também não nos foi permitida essa acariação. Não é que não foi permitida. Poderia acontecer, mas a professora Maria do Carmo se negou, né, a participar dessa acariação. E aí, de forma coercitiva, nós também não conseguimos,
né? Nós pedimos, para entender um pouco melhor essa questão da inexigibilidade, né, da licitação, o contrato dos autores do Palavra Cantada, né, da dupla Palavra Cantada, que produz um material que é de domínio público, está na internet, que já foi de uso, inclusive, durante a pandemia. Sim. E fora da pandemia, pelos próprios professores da rede, né? O que nós não tínhamos era um material sistematizado na rede municipal de educação, né? E aí esse material que foi adquirido, que está sistematizado, que tem CD, que tem DVD, que tem QR Code, ele se apresentou de uma forma também que aparentemente teria ali algumas dificuldades no uso dele. Tá? E aí foi quando também nós solicitamos a possibilidade de encaminharmos um questionário aos professores da rede. Tá? Isso foi feito a semana passada. Por quê? Porque na última reunião da SEI, quando eu solicitei essa possibilidade, e os membros da SEI, presidente, relator, todo mundo achou interessante, nós encaminhamos para a prefeitura a necessidade deles encaminharem a lista dos e-mails dos professores que usam esse material, né? E aí nos foi encaminhado já na semana agora do início de outubro, que teve feriado e tudo mais, e nós só conseguimos enviar esse questionário aos professores na semana passada. Então, até amanhã, os professores estão respondendo, e são questões que versam sobre a participação dos professores na escolha do material, a avaliação deles sobre a qualidade, também como está sendo utilizado, as dificuldades com tecnologia ou não, né? Enfim, são questões que, de forma anônima, os professores podem estar respondendo. Infelizmente, hoje, nós temos aproximadamente 15% dos professores que receberam o questionário tendo nos retornado. Então, fica aqui até um apelo para que os professores respondam esse questionário. Em 7 minutos se responde. É um questionário que o professor acessa um link não identificável, né? Então, embora o professor tenha recebido por e-mail, porque foi a única forma de nós encaminharmos, né, esse questionário, é um questionário aberto, né? Então, a pessoa clica no link, preenche, não tem como identificar o professor. Então, se há um receio sobre essa possibilidade, então fiquem tranquilos, né? Mas é importante que a gente tenha, né? Então, assim, hoje 15%, vai até amanhã à meia-noite. A gente gostaria de ter uma amostragem de mais de 50% dos professores que receberam material, segundo a secretaria, né? Respondendo, para que a gente tivesse essa informação também fazendo parte do questionário. Então, assim, o que há de concreto? Há essas situações, né, que com relação à inexigibilidade, né, então realmente existe essa exclusividade, né, só existe este material, né, que é uma questão que a gente pergunta aos professores, inclusive, né, me parece até, vereadora, participação dessas pessoas no processo, né? E ainda desconsiderando a necessidade da secretaria, porque quem aponta a necessidade é a própria secretária. Então, a secretária, inclusive, num dos depoimentos, citou que existiria um material para se utilizar bem mais em conta do que o Palavra Cantada. Eu me lembro do depoimento, o material... o Palavra Cantada custava praticamente 5 vezes mais. Também tem essa questão, né? Ela cita um material chamado Baú Literário, que foi negado pelo gabinete 2 vezes. E ela realmente encaminhou esse material. Né? Foi um material que teve um processo iniciado antes do processo do próprio Palavra Cantada na escola. Há controvérsias no sentido de que o material não atende ao mesmo objetivo, né? Então, nós ouvimos isso de professores, nós ouvimos isso de coordenadores, nós ouvimos isso de servidores da própria secretaria. Então, assim, do ponto de vista da secretária, o material atenderia ao mesmo objetivo, né? Do ponto de vista de outros, não. Então, assim, quando a gente entra nessas questões que são técnicas,
que são pedagógicas, fica difícil. Mas os outros elementos que a SEI tem condições de apurar, eu acho que ainda estão muito abertos. E eu espero que tudo isso esteja no relatório. Aliás, sobre isso, o Marcelo William escreve aqui: esperamos que o relator seja isento e atue com responsabilidade. Está aí a cobrança do ouvinte em relação ao vereador Serginho Brum, que é o relator da SEI Palavra Cantada. Sabe, Rafael, a gente não pode esquecer de como é que começou essa SEI, né? Essa SEI, ela teve a assinatura de 6 vereadores, que é o mínimo, né, para que a gente possa apresentar na Câmara um pedido de instauração de SEI. Quem assinou esse pedido? Eu, vereadora Estela, vereador Meira, vereador Segala, vereador Borgo e vereador Locadora, tá? Se nós formos fazer uma retrospectiva, nós vamos lembrar que foi bastante polêmico a instauração da SEI. Sim. Inclusive com um assédio muito grande sobre o vereador Guilherme Berriel, do MDB. Né? Inclusive com troca de secretários, né? Uma indicação de que o Guilherme deveria assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que acabou se negando, mas que o MDB entrou para o governo, né? Porque o Renato Purini é do MDB e hoje passou... é o secretário. Isso, né? E aí aquela jogo de cadeiras, né? Flávia Souza, que era secretária de Desenvolvimento Econômico, que tinha sido presidente do DAI lá no início do governo Suelen, vai para a Secretaria de Planejamento, né? Para dar espaço para que o MDB entrasse no governo. E aí nós tivemos uma outra situação, né? De uma negativa de instauração de SEI, né? Dentro das possibilidades da Câmara Municipal. E aí o vereador Borgo e a vereadora Estela entram com uma ação pedindo a garantia de instauração da SEI por aquele ato de que já existe o entendimento jurídico de que as minorias têm direito no parlamento. E aí nós conseguimos instaurar a SEI com essas 6 assinaturas. Quem domina a SEI hoje é a situação. Né? Quem não é da situação? Eu e o vereador Locadora. Né? Se nós formos analisar a participação dos vereadores na SEI, nós percebemos claramente que é uma SEI de situação. Então, o que virá como relatório, eu acho que não é o mais importante. O mais importante é o que aconteceu durante toda essa SEI e mais. Há um relatório a ser apresentado também pela Comissão de Fiscalização e Controle, inclusive ao Ministério Público, que está esperando. Porque eu e a vereadora Estela estivemos no Ministério Público. Existe uma expectativa nesse relatório. Então, eu gostaria de deixar os ouvintes bem tranquilos com relação ao relatório, e tenho dito várias vezes que o menos importante é o relatório. Né? Eu acho que desde o início nós temos dito que é uma SEI que foge da esfera política, né? Eu acho que teria que ser uma investigação policial, inclusive, né? E tudo aquilo que foi feito pela Comissão de Fiscalização e Controle e pela Comissão Especial de Inquérito estão num vasto material. E isso deve servir, com certeza, a outras instâncias que estão investigando. Não é só Bauru, não. Na verdade, esse programa Palavra Cantada, ele tem sido polêmico em muitas cidades do Brasil, né? Inclusive com algumas localidades já com punição, inclusive, para o executivo aí. 7h39, acho que está bem esmiuçado. Vamos entrar aqui na vinheta do Nivaldo, tem os bastidores da política. Vamos lá. Agora na Top FM, comentário político com Nivaldo José. Oferecimento: quer uma refeição saudável e ainda passar momentos agradáveis com sua família e amigos? Delícias Barracão Pizzaria e Restaurante em Duartina oferece tudo para você num ambiente aconchegante e confortável. Amplo espaço kids, almoço self-service, marmita e marmitex todos os dias, com deliciosos grelhados, pratos quentes e grande variedade de ensaladas. Aos domingos, tradicional churrasco, mesa de frios e sobremesa. Delícias Barracão Pizzaria e Restaurante, Rua Benedito Gebara 408, próximo ao Banco do Brasil, em Duartina. Diz que entrega ao WhatsApp 14997423015. Muito
Muito bem, senhor Nivaldo. Antes de você fazer a próxima pergunta e falar dos bastidores, o povo quer saber se você subiu ao palco no sábado lá, no tributo a Elis Regina, no Delícias Barracão. Você prometeu aqui no Bom Dia Top, eu quero saber se você cumpriu, se tem foto disso. Então, Rafael, foto eu tenho. Eu fui fazer inicialmente um treinamento com a Luciana. Depois do treinamento, a Luciana falou: você está liberado, não precisa participar. E eu fiquei isento da participação, entendeu? Mas não foi por falta de vontade, acompanhei todos os preparativos. Como diria outro, você como cantor é um excelente repórter. Vamos lá, Rafael. Deixa eu só fazer uma pincelada nos bastidores da política, Rafa, aí de Bauru. É que a direção municipal do PT de Bauru realizou ontem uma plenária para deliberar sobre a prorrogação do mandato da atual direção por mais 2 anos, conforme determinação do Comando Nacional. Cláudio Lago como presidente e demais dirigentes seguirão nos cargos até 2025. O encontro, Rafa, contou com a presença do deputado Luiz Cláudio Marcolino, secretário estadual, que fez uma análise da conjuntura e discutiu com os representantes e filiados presentes as diretrizes para as eleições municipais do ano que vem. Segundo Cláudio Lago, o partido discutiu a possibilidade de lançamento de candidatura própria em Bauru e os nomes que estão em evidência hoje são do próprio Cláudio e da vereadora Estela Almagro. Às 13 horas tem sessão na Câmara Municipal, Rafael, e o projeto de lei que autoriza a concessão do esgoto volta à pauta, depois que a vereadora Estela Almagro pediu vistas e preferiu aguardar respostas de questionamento que encaminhou à Prefeitura. Também na pauta, em primeira discussão, projeto de lei que autoriza a concessão de subsídio tarifário ao transporte público coletivo urbano de passageiros em Bauru. Rafael, se você me permitir, eu gostaria de retomar com a Chiara uma posição que eu acho que não ficou clara. Chiara, a ausência da Kobayashi na SEI, no entanto, as declarações dela, a comissão de fiscalização, a ausência de uma resposta do judiciário quanto à quebra do sigilo telemático, a falta de acariação entre a Kobayashi e também o Daniel. O que eu queria colocar é o seguinte: a falta desses depoimentos ou dessas conclusões dentro da SEI não isenta de responsabilidade o relator de colocar isso no relatório final. E daí eu faço um questionamento. Você disse que a comissão de fiscalização paralelamente vai apresentar um relatório e que você também, junto com a vereadora Estela Almagro. Paralelamente, você como membro da SEI não poderia também apresentar um relatório paralelo junto com a comissão especial de inquérito? Bom, vamos lá. Primeiro, com relação à isenção do relator com relação às informações que não foram apresentadas diretamente ou que não conseguimos, nos trabalhos, termos de forma declarada em oitivas, né? Eu acho que essa situação, eu não tenho como dizer se serão consideradas ou não. Se isenta ou não, sabe, Nivaldo, como é uma casa política, a gente nunca sabe o que vai estar no relatório, né, da SEI. Tudo pode ser. Por isso que é interessante os vários elementos. Você também tem uma comissão de fiscalização e controle que vai apresentar o seu relatório. Então, são várias vertentes. A gente não pode esquecer que acaba sendo, né, essa SEI, ele tem elementos até policiais, mas ela não deixa de ser uma SEI política, né? Sim. Então tem vários interesses em jogo aí também, né? E outra situação, né, com relação a apresentar um relatório paralelo. Pode apresentar, um membro pode apresentar um relatório paralelo? Pode. Mas, como eu disse, é uma SEI 3-2. É uma SEI de situação. Eu posso apresentar o que eu quiser lá, né? Ele não será aprovado.
Isso daí é cristalino, né? Então, assim, existe a necessidade de se apresentar um relatório paralelo que não vai ser aprovado, que não vai a plenário, que não vai ser apreciado, né? Que vai ficar uma coisa interna. Eu acho, Nivaldo, que com essa clareza que nós temos sobre o resultado da SEI, é desnecessário. Por isso que eu e a vereadora Estela, né, entendemos por bem que o encaminhamento pela Comissão de Fiscalização e Controle, que a vereadora Estela preside, de um relatório, né, significativo sobre os trabalhos da Comissão de Fiscalização e Controle, e com elementos, inclusive, que foram apresentados diretamente à Comissão de Fiscalização e Controle, e, obviamente, tudo aquilo que está documentado no processo, né, que também está documentado em oitivas, possam aí ser um instrumento para que outras esferas de investigação possam se amparar. Essa é a nossa expectativa. Então, dizer assim, olha, depois de 1 ano de trabalho, não é pouco. Eu acho que para o tamanho do problema, que não é um probleminha, né? Não é uma situação aqui de Bauru. Eu diria que é uma situação bastante grande, que nós não vivemos isso aqui, pelo menos eu, né? Não vivi isso aqui em Câmara Municipal ainda. Eu acho que foi um trabalho bastante significativo. Independentemente do resultado da SEI, eu acho que o resultado, o relatório da Comissão de Fiscalização é o mais importante de todos. Chiara, infelizmente o tempo voa aqui. Uma última pergunta até do Carlinhos Cantelli. Eu teria perguntas para fazer também, mas a Chiara volta numa próxima oportunidade. Ele também é direto aqui, é que nem o Nivaldo. Ele quer saber quais são os seus planos para a eleição do ano que vem, se a senhora vai tentar a reeleição como vereadora ou pensa até em lançar uma candidatura para o Executivo. Nossa, perguntinha fácil do Carlinhos Cantelli e direta. Carlinhos, oi Carlinhos. Aqui o povo não alisa não, viu? Olha, eu nem sei o que dizer. Eu acho que esse momento é um momento assim de expectativa, de saber que se nós teremos nomes sendo colocados na disputa, em condições de uma disputa com alguém que já está na prefeitura, né? Quando a gente fala de uma eleição que tem um candidato prefeito à reeleição, no caso prefeita, a gente fala de uma eleição muito difícil, tá? Do ponto de vista de competitividade eleitoral. Na eleição passada nós vivemos isso, né? O prefeito Gazeta se colocou à disposição, mas a gente estava num momento de pandemia, existia uma rejeição muito grande, uma insatisfação muito grande, bom, uma série de coisas que faziam com que o cenário aparentemente estivesse mais aberto. E aí a população escolheu pelo novo, né? Por uma nova possibilidade na ocasião. Exatamente. O prefeito Gazeta, à época, nem foi para um segundo turno, né? E que isso a gente precisa considerar em Bauru. É uma eleição de 2 turnos, né? Existe hoje uma aprovação muito grande do governo da prefeita? Não existe. Tá? Então, assim, pesquisas que nós temos, não existe essa aprovação muito grande. Mas é alguém que tem máquina na mão. Então, é sempre muito difícil, né? Os nomes que se apresentam aí, o Carlinhos está aí, ele sabe, ele é um cara que acompanha o Raul já há bastante tempo, né, Carlinhos? Então, assim, o Raul será candidato? Não sabemos, né? Rodrigo Agostinho será candidato? Não sabemos. Não sabemos. Eu ouvi nesse final de semana o Iso afirmando que será candidato com o Barbosa como vice. Mas eu entrevistei o Iso há 15 dias atrás aqui, tem uma série de conjecturas, inclusive junto à legislação, que ainda ele não tem essa liberação. Não sei se vai haver tempo. Eu e o Nivaldo conversamos bastante com ele aqui e tem uma questão de prazos que é complicado, porque ele tem vontade de ser, ele falou aqui também, mas
Uma coisa é você querer, outra coisa vai ser ele poder ser candidato. Aí é uma diferença muito grande. E aí a gente deve ter, né, uma candidatura mais à esquerda, que talvez seja do PT. O PT é um partido que normalmente se apresenta nas eleições, né? Ou não, porque há um grande grupo dos partidos de esquerda a centro-esquerda, a centro-centro, né, sendo aí formatado. Pode ser que apareça um único nome de um conjunto de partidos mais alinhados centro à esquerda. Nós temos aí o nome do Capitão Augusto, que foi apresentado, que a gente pode dizer que é um candidato de direita mesmo, né? E aí eu não sei o que mais a gente pode... Eu sei que tem muita gente com desejo de ser candidato, mas o desejo de ser candidato, às vezes, ele é colocado para um outro momento, já que nós estamos falando de uma situação de uma cidade que precisa de socorro, né? Então, às vezes, vale mais a pena nós nos unirmos em torno de um nome em condições, né, de vencer a eleição, do que nós, de repente, termos muitos candidatos se apresentando e isso não se viabilizar em termos eleitorais, né, e de repente ser mais um facilitador para que esse governo permaneça no governo, né, pelos próximos 4 anos aí. E aí, né, a gente fala que nós não tivemos soluções dos grandes problemas. Esgoto, tratamento de esgoto, plano diretor, lei de uso e ocupação de solo, questões ambientais, né, de resíduos. Nós temos, assim, os problemas mais graves que se apresentavam na eleição passada, inclusive na saúde e na educação, solução nenhuma. Né? Então, é isso que nós queremos, mais 4 anos, porque o primeiro governo sempre é melhor do que o segundo. Quando a gente fala de prefeitos ou de governos, né, de governadores e tudo mais, que vão para uma reeleição. O primeiro é sempre melhor. Vale lembrar da época do Rodrigo Agostinho. O primeiro governo dele, ele foi reeleito com 82% de aprovação. E saiu no segundo com uma aprovação muito menor que essa, né? Sem dúvida. São conjecturas. Como diria Nivaldo José, quem viver verá. Chiara, obrigado pela presença. Teríamos até muitos outros assuntos mais, mas acho que foi bacana. Tudo que você esmiuçou a respeito da Sei Palavra Cantada, acho que foram declarações importantes. E evidentemente, né, que o próprio ouvinte também faz análise e tira suas conclusões de tudo que está acontecendo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição, e com certeza a gente volta aí numa próxima oportunidade falando mais não só do legislativo, mas da política bauruense. Obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço, um abraço a todos, uma ótima semana. 7h54.